O museu ele é responsável por levar esse acervo até as pessoas. E são elas que vão dar um sentido para ele. Mas pensando nesse contexto de poder de museus, eu acho que o maior poder que um museu tem é o de referência. No sentido de que o que o museu faz, o que o museu conserva, vai servir como referência para tomadas de decisão no presente. Em Divinópolis, é observado que boa parte da história foi apagada. E aí eu só consigo pensar numa frase que a Orlandi vai falar, que o museu é uma locus significante da praxe polissêmica, né, dos vários sentidos, dos vários significados, e principalmente um lugar de significação. O museu, o Centro, né, de Memória, o CEMUD, ele vai ter um papel tão fundamental que ele não só guarda essas memórias, mas ele constrói essas memórias, ele possibilita que eu, por exemplo, enquanto aluna do curso de História, enquanto hoje pesquisadora de mestrado em Museologia e Patrimônio, tenha essa oportunidade desse primeiro contato, desse conhecimento, dessa educação libertadora que o CEMUD faz. Então, o Centro de Memória, ele pode acolher esses diversos materiais, depoimentos das pessoas, né, contando ali, a partir da sua própria história de vida, né, o que foi realizado por ela em um determinado momento vivido, em uma determinada ação vivida aqui no nosso território. É a gente ter a oportunidade de ter um espaço que acolha esse material, que às vezes fica ali meio perdido, né, no ambiente doméstico, mas quando ele vem para o Centro de Memória, ele se torna um objeto que está contando a história aqui da nossa região. E ele se torna, então, né, um material a ser consultado. Então o CEMUD vem como essa peça fundamental que guarda as histórias que normalmente não seriam guardadas. No contexto que eu estou inserido, que é de Marilândia, a gente observou durante as pesquisas que quando a história é das elites, ela é guardada, mas quando você não faz parte desse seleto grupo, sua história não vai ser guardada. E o museu vem para quebrar isso. E no presente ele serve como referência para, né, observar o que aconteceu no passado e até talvez, né, como aquele responsável por realinhar o trajeto para que coisas teoricamente ruins que aconteceram no passado não aconteçam novamente no presente e no futuro. Em seus 15 anos, o CEMUD reuniu um rico acervo, composto por documentos das mais variadas tipologias e temáticas. Através dos eventos e trabalhos educativos, esse acervo vem sendo amplamente divulgado, tanto na academia quanto para a população como um todo. E é aqui que está o poder do museu, tema dessa Semana de Museus 2022. Para falar sobre o CEMUD, eu acho de suma importância para a nossa região aqui, não só para a nossa região, mas também num todo, né, para diversas áreas que o procura através das redes sociais. E conforme a gente nota, há anos o CEMUD vem se tornando uma referência quando o assunto é memória. Um vasto e rico acervo é disponibilizado no site em redes. Através dele, pude conhecer histórias e alguns arquivos preservados do Centro-Oeste Mineiro, assim como conhecer pesquisas voltadas à reconstrução da memória, das tradições e do patrimônio histórico e cultural. E, através disso, percebeu o quão importante era o trabalho de preservação realizados pela equipe, que não só digitalizava os arquivos com o fim de protegê-los do processo de degeneração, mas que com aquela ação, né, e tantas outras, eles democratizavam o acesso ao acervo para além dos muros da universidade, dando voz e espaço para muitas histórias que muitas vezes não eram contadas. Então, eu considero o trabalho do CEMUD muito importante, principalmente no sentido de unir a comunidade e os alunos da educação básica com discussões essenciais, com temáticas que estão na ordem do dia, como, por exemplo, a pauta da preservação dos patrimônios. Então, essas ações, né, que unem a universidade com o restante da comunidade escolar,
elas são muito importantes e é um dos pontos que o CEMUD mais se destaca, porque muitas pessoas acabam sendo transformadas e impactadas por essas atividades, principalmente aquelas ligadas à educação patrimonial. E ele tem um papel para mim que é o mais importante, é que ele não faz esse papel desse poder do museu enquanto memória, enquanto espaço de memória, longe da comunidade. Todas as atividades do CEMUD da qual eu participei, havia representantes ou pessoas sobre aquela temática específica que pudesse fazer parte da comunidade, explicasse, contasse pra gente suas experiências. Então, pra mim, isso foi inspirador, é inspirador. Então, assim, para mim, o CEMUD é muito importante no sentido de corroborar para a preservação da história e da memória de Divinópolis e da região, e também no sentido assim de tornar público esses documentos, tanto para os pesquisadores e também para a comunidade, para que a comunidade possa ter acesso a esses documentos e também conhecer a sua própria história. A partir do momento que o CEMUD ele torna isso público e possível de ser acessado. Se hoje eu estou aqui enquanto pesquisadora de museologia e patrimônio, se hoje eu percebo a comunidade como um papel crucial dentro da patrimonialização, dentro da questão do direito à memória, é porque o CEMUD me possibilitou ter esse conhecimento, esse aprendizado. Então eu sou muito grata por esse período que eu fui estagiária, e eu acho que quem não conhece o CEMUD e quem nunca estagiou no CEMUD, seja como voluntário ou não, deveria conhecer, deveria ter este contato, porque é um espaço que possibilita não só guardar memórias, mas construir memórias, como a memória incrível que eu tenho desse espaço.